Bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, feitas propostas e lançados desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do concelho do Barreiro, pertence ao distrito de Setúbal, fica na margem sul do Tejo, portanto, e a cerca de 30 km de Lisboa. Um trajeto que parece curto, mas pode ser muito complicado devido à travessia da Ponte 25 de Abril. De qualquer forma, o Barreiro beneficia também de acessos ferroviários e fluviais. Tem um passado histórico ligado à indústria e ainda hoje mantém uma certa identidade industrial, com empresas na área da metalomecânica e da indústria química. Tem uma população jovem, muito envolvida em projetos socioculturais, como é uma tradição do concelho, mas também tem uma população envelhecida em algumas zonas. Convidamos para este debate todos os partidos com representação na Assembleia Municipal e desde já agradeço a presença dos meus convidados que passo a apresentar. Do meu lado direito tenho Frederico Rosa, do PS, candidato pelo PS e Presidente da Câmara atualmente. A seguir, Flávio Oliveira, que junta na coligação Livre e o Bloco de Esquerda. Ao seu lado, Jéssica Ferreira, da CDU. E passando aqui para o meu lado esquerdo, José Paulo Rodrigues, que é candidato pelo PSD e CDS, e Gonçalo Camacho, candidato pelo Chega. Feitas as apresentações, vamos passar a falar sobre as questões que preocupam realmente a população do Barreiro. E eu começo aqui pelo Frederico Rosa. No seu programa, uma das prioridades é atrair jovens e famílias para o Barreiro, potenciando a habitação a preços acessíveis. Ora bem, a habitação é um problema nacional e em particular também do Barreiro. Há construção nova junto ao rio, privada, obviamente, a preços elevados, e há um centro histórico a precisar de reabilitação. Como é que pretende resolver ou ajudar a solucionar esta questão da habitação e atrair jovens com orçamentos médios ou menos, com menos possibilidades para casas com preços mais elevados, como as que existem hoje no Barreiro? Ou seja, o que nós precisamos, ao fim e ao cabo, é de uma oferta para todos. Primeiro, desde já agradecer também o convite. É um gosto estar aqui também com todos a falar da nossa terra, da terra de todos nós. Nós tentamos fazer, ou seja, há várias medidas, não há uma bala de prata que resolva os problemas todos. Nós realmente, o Barreiro era no mercado imobiliário, estava parado. Hoje em dia tu vês muita construção, como bem referenciaste, um pouco por toda a cidade, quer de reabilitação, quer de prédios novos. Isso atrai, obviamente, outro tipo de pessoas, com o mercado cada vez a ser mais exigente do ponto de vista financeiro. Eu acho que é aqui que tem que entrar também uma resposta camarária em dois níveis. O primeiro nível naquilo que é a oferta pública de habitação. A oferta, desde logo, de habitação social, que se tem feito um grande investimento a comprar fogos dispersos, mas também a reabilitar fogos camarários que haviam e possibilitam-nos reabilitar mais de 100 casas para pôr à disposição das pessoas. Mas depois há um eixo que é muito importante, que tem a ver exatamente com o arrendamento acessível. E no arrendamento acessível nós podemos o fazer de duas formas. Desde logo a Câmara construir para depois arrendar, mapeando terrenos ou colocando os seus terrenos para que o privado possa construir e depois arrendar, demanda a Câmara esta posição. E esse trabalho já está feito? Está feito, está no terreno e, aliás, já temos quase 500 casas já sinalizadas de privados que nos querem dar à Câmara para poder alugar e depois poder passar, ou seja, alugar. Como é que esse processo beneficia uns e outros? Eu acho que é um processo muito simples. Eu acho que para o privado que aluga à Câmara sabe que está a falar com uma entidade pública e com a estabilidade que uma entidade pública dá, e é um interlocutor, em vez de ter uma multiplicidade de interlocutores em cada casa, e por outro lado a Câmara consegue fazer com preços equiparados naquilo que é que está definido em portaria, naquilo que é o arrendamento das famílias, como é óbvio, passar essas casas. Mas depois também há um eixo que é muito importante, e há pouco falou de parte do Barreiro Velho. Já foi lançado o maior concurso que a Câmara vai fazer, são 24 milhões de euros que já foi lançado ainda recentemente para reabilitar toda a zona urbana, zona pública
porque as casas são privadas do Barreiro Velho e aquilo que nós temos assistido no Barreiro, sempre que há uma grande reabilitação urbana, é que o privado depois também dá o sinal da sua reabilitação. E o que é facto é que vai atrás. Vai atrás, não só por estes motivos, mas por outros. Se há uns anos o Barreiro tinha mais de 5.000 imóveis devolutos, atualmente, nas últimas contas, eles já baixaram o patamar dos 2.000. Mas este é um processo contínuo. Há um problema que é por demais evidente. O problema da habitação é um problema hoje e nós temos que conseguir dar uma resposta hoje. Por isso, é importante construir habitação para o arrendamento acessível, mas a habitação não se constrói de um dia para o outro. É importante também, em casas já construídas, e foi isso que a Câmara definiu, poder também alugar à Câmara. Será fazer esse ter uma resposta com os rápida, proprietários. sim, ter uma resposta rápida de curto prazo e depois com a Câmara, com privados, porque eu acho que a solução tem que ser conjunta. A Câmara também não tem capacidade por si só de resolver o problema, conseguir dar a sustentabilidade que a gente quer, que é atingir, por exemplo, no arrendamento acessível as 1.000 casas e num primeiro patamar chegar aos 5% no Barreiro de oferta pública de habitação. Vamos falar com a Jéssica Ferreira, CDU Pereira, a Jéssica Pereira, que a CDU esteve no poder do Barreiro durante muitos anos. Olhando agora para a forma como a habitação, o acesso à habitação está difícil no Barreiro, como é que avalia as consequências e como é que avalia agora as respostas? O acesso à habitação está difícil um pouco por todo o país, ou seja, não é um problema exclusivo do Barreiro e a Câmara não pode assumir que conseguirá resolver um problema para o qual não tem competências. Isso é o primeiro passo para também reivindicar uma política nacional que resolva, no muito curto prazo, a questão da dificuldade no acesso à habitação da grande maioria da classe trabalhadora. No Barreiro, mais de 60% de quem trabalha recebe até 1.000 euros, o que condiciona muito o acesso à habitação. E é um problema muito grande com que estamos confrontados e que é preciso resolver a partir de uma política nacional que consiga e consagre, a partir da Constituição da República, o direito à habitação. E é preciso é por isso que é preciso implementar, desde logo, do nível central para o nível local. Mas enquanto essa política a nível nacional não é colocada em prática, a Câmara pode fazer alguma coisa? Sim. A Câmara tem um vasto, ao longo das décadas, também de trabalho CDU na Câmara Municipal, temos uma vasta experiência na questão da habitação, desde logo a habitação social, com a construção dos bairros do Parque Habitacional Camarário, que é preciso reabilitar, nomeadamente, já pude falar noutros momentos, a Quinta da Mina, que está muito degradada, a compra de habitação ou fogos de vultos para reabilitação. Antes de comprar, é preciso planear, identificar, e achamos muito importante a questão da Carta Municipal de Habitação, que permite uma estratégia de identificação e de execução também. Sabemos que existem outros documentos elaborados, defendemos esta Carta da Habitação, os projetos de arrendamento acessível, sabendo que não vêm a resolver, não são 200 fogos que vêm a resolver o problema da habitação no Barreiro, pelo que está exposto também do que falei, do rendimento da maior parte de quem trabalha e vive no Barreiro. Estas rendas são muito altas para quem ganha até 1.000 euros e o que temos criticado é a Câmara ser esta garantia pública para o empreiteiro durante 50 anos, ou seja, está a assumir um risco que deve ser do empreiteiro e que não vem resolver, estamos a fingir resolver um problema que é muito difícil as câmaras resolverem. Queria só deixar aqui mais uma nota, quando falava da experiência da CDU na Câmara, temos falado também aqui das AUGIs, das áreas urbanas de gênese ilegal, que a CDU tem trabalho feito na Câmara Municipal do Barreiro e que é preciso também dar resposta a estes proprietários que precisam ver a sua vida resolvida, não só com a reconversão, com a aceleração dessa reconversão, mas também com a implementação de infraestruturas que permitam melhorar os espaços envolventes. Claro. Flávio Oliveira, a habitação é também uma preocupação da candidatura do LIVRE e do Bloco de Esquerda à Câmara do Barreiro? Sim, em primeiro lugar, já agora agradecer também aqui a oportunidade de fazer mais um debate aqui com os meus colegas de painel, porque apesar de tudo, todos nós queremos o melhor para o Barreiro, temos maneiras diferentes de lá chegar e é bom partilharmos estas diferentes ideias para que o público também perceba quais são estas maneiras de lá chegar. Obviamente a habitação é uma preocupação comum, diria eu, e há várias formas de conseguirmos atingir um ideal de habitação que toda a gente consegue ter uma habitação acessível.
Sei que algumas dessas medidas já estão até a ser implementadas atualmente pela Câmara Municipal do Barreiro, mas podemos ir mais longe e esta coligação tem ideias para ir mais longe no que toca a tornar a habitação mais acessível aos barreirenses. Venham elas, quais são essas ideias? Pronto. Em primeiro lugar, algo que, por exemplo, já está a começar a ser feito, que é a reabilitação e aquisição de imóveis para termos para a habitação pública, de forma que possamos ter não só rendas controladas e acessíveis ao público em geral, dos vários escalões, mas também aqui salientar que é preciso pensar num cenário pós-PRR, ou seja, muitas destas aquisições têm sido feitas, e bem, no nosso entender, com fundos do PRR. Agora, mas como os fundos vão acabar em 2026, é preciso pensarmos numa estratégia além da aquisição desses fundos e procurar outras fontes para que a Câmara consiga adquirir fogos para colocar em arrendamento acessível e que passem para a habitação pública. Alguma ideia de como é que isso pode ser feito? É uma discussão que eventualmente iremos ter, depois consoante os fundos que estejam acessíveis e consoante aquelas que sejam as necessidades do município. Nós agora estamos a ter, por exemplo, uma grande construção de empreendimentos imóveis, não diria de luxo, mas certamente acima do rendimento médio dos barreirenses, sobretudo no centro do Barreiro. Ora, obviamente esse tipo de casas é importante que sejam acessíveis no Barreiro, mas não chegam ao cidadão comum. Aquele cidadão que, por exemplo, vive ou do salário mínimo ou do salário médio, não conseguem adquirir esse tipo de casas. Precisamos de mais habitação pública e precisamos de também perceber como é que conseguimos, como é que a Câmara, neste caso, consegue adquirir estes imóveis para poder facilitar ao público, sobretudo, por exemplo, para quem tem empregos temporários no Barreiro, como sejam professores ou muitas vezes médicos em transição, conseguir também termos aqui a possibilidade de alojar estas pessoas. Falamos também de arrendamento? Arrendamento, sim, exatamente. Sobretudo, ou seja, pessoas que têm empregos normalmente transitórios, obviamente o ideal é que sejam permanentes, estudantes, por exemplo, professores, mas que também, quando queiram vir para o Barreiro e exercer aqui a sua profissão, que tenham habitação que não lhes vai comer metade do salário, por assim dizer. Outra iniciativa onde esta coligação também quer investir muito é no apoio a cooperativas de habitação, ou seja, também como uma forma de combater a especulação imobiliária e o domínio dos privados na habitação, é conseguir que os cidadãos barreirenses consigam juntar-se, tenham um apoio camarário, quer seja financeiro, quer seja jurídico, para que consigam estabelecer cooperativas de habitação a preços acessíveis para os cidadãos que vão lá viver, ou mesmo que possam arrendar a outros cidadãos rendas mais acessíveis. E já conseguiram perceber se há essa vontade de algum grupo de cidadãos ou essa é uma proposta do Bloco e do Livre, mas sem perceber ainda bem se há uma intenção conjunta de um grupo de pessoas para criar essa... Como é que isso pode ser dinamizado? Há um movimento crescente de pessoas que estão agora cada vez mais interessadas no caso do cooperativismo. O cooperativismo também surge de uma maneira histórica, de uma necessidade que os cidadãos têm de conseguirem, não só de uma maneira partilhada, mas também de uma maneira mais acessível a certas comunidades, digamos assim. Portanto, acha que deve ser investido nesse campo de fomentar o cooperativismo? Nós achamos que deve ser investido. Inclusivamente, já temos, por exemplo, casos que estão a começar a surgir na Moita e certamente que, agora com o interesse no Barreiro, também vão começar a surgir e acho que é a altura ideal para que a própria Câmara tenha esta estrutura e o apoio já montado para, quando surgirem e houver esse interesse, possam auxiliar nessa construção. Passo aqui para o meu lado esquerdo. E eu pergunto, eu esteve aqui a ouvir as propostas e algumas ideias, eu pergunto a José Paulo Rodrigues se estas ideias encontram concordância aqui por parte da coligação ou se há outras propostas do PSD e do CDS. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o canal Conta Lá pela feliz iniciativa que tem de promover estes debates autárquicos e o surgimento de um canal para debater os problemas locais e das autarquias, um espaço que nos faltava. Em segundo lugar, saudar os meus companheiros barreirenses e que aqui estão, como eu, na busca de uma melhor solução para o Barreiro. Do ponto de vista da habitação, nós pensamos que, de facto, este é um dos 3 problemas centrais que o Barreiro tem. E, na verdade, ele não tem só uma linha de ação, ele tem 3 linhas de ações que se devem abordar. Desde logo, aquilo que temos vindo a dizer, e a primeira vez que o dissemos publicamente foi no dia
5 de abril de 2025, e eu cito esta data, e que depois voltámos a repetir numa entrevista ao Setubalense no dia 14 de maio de 2025, portanto muito antes daquilo que foi anunciado como o edital que a Câmara Municipal fez e que replica de alguma forma a nossa ideia, tem a ver com a habitação acessível. E nós pensamos que o problema da habitação acessível, sendo uma necessidade emergente no Barreiro, é uma coisa que as pessoas não podem esperar 3 anos para encontrarem aí uma solução como está a ser desenhada. Pensamos que existem muitas casas no Barreiro, pelas mais variadas circunstâncias. Eu próprio estive numa circunstâncias dessas, fui herdeiro de uma casa que teve algum tempo fechado, pelo receio natural que as pessoas têm, que se instituiu de arrendar e depois não ser ressarcido, de ter um problema de conflitualidade com o cumprimento de um contrato e depois não se conseguir tomar a posse, torna-se necessário, enfim, que a Câmara dê um passo no sentido de se aproximar dos proprietários barreirenses, aqueles que podem ter casas disponíveis para o mercado de arrendamento e que de uma forma ou de outra não têm querido ter. Aquilo que nós estamos a querer dar aos promotores imobiliários privados, que venham de outras zonas do país, inclusivamente do estrangeiro, para vir construir no Barreiro e lhes garantir quase que um project finance que lhe dá o rendimento durante 40 anos, nós procuramos fazer isso com os cidadãos barreirenses. Alguma coisa que seja capaz de trazer para o bolso das pessoas uma melhor circunstância de vida, aumentar-lhes o seu rendimento numa circunstância que lhes somos capazes de favorecer do ponto de vista da garantia de que, de facto, a Câmara interfere, é o parceiro ideal, está próximo das pessoas, tem um interlocutor e dá-lhes o conforto de que as coisas vão correr bem, pelo prazo que for adequado. Falou de 3 linhas. A segunda linha exato. é relacionada com o seguinte: de repente parece que temos que dar a todos a mesma solução. Ou seja, a única coisa que aqui fazemos é arrendamento. Não, nem todas as pessoas procuram a mesma solução. Há outros que procuram encontrar na aquisição de habitação uma solução mais estrutural para a sua vida. Pensam que criam ali um património, pensam criar. E nesse caso nós não podemos continuar. A única coisa a fazer é fomentar habitações que os barreirenses não conseguem pagar. Hoje decorre no Barreiro, há algumas coisas em construção, mas são as habitações do Polis, são as habitações em redor do Fórum Barreiro e são as habitações no final da Avenida Alfredo da Silva. Ora, qualquer uma delas não está ao alcance de um cidadão barreirense pagar. Um cidadão barreirense não consegue pagar aquilo que um T1 então, que tipo de habitação pode ser construída? Temos que fomentar habitação, habitação do mesmo tipo daquela que estamos disponíveis para pôr no mercado de arrendamento, mas para um mercado de aquisição. E o terceiro aspecto, eu também concordamos com isso, que há zonas do Barreiro que podem ser privilegiadas no fomento da habitação cooperativa, que já teve tradição e que hoje em dia não tem dinamização. Compete à Câmara, detectando esses focos, criar as condições de favorecer a possibilidade de renascer a habitação cooperativa em certas zonas do Barreiro. E basicamente, em traços gerais, é isto. Gonçalo Camacho, chegamos agora ao Chega. Relativamente a esta questão da habitação, também terá uma proposta, porque é um dos problemas que mais preocupa a população do Barreiro. Antes de mais, cumprimentar o canal, cumprimentar os meus colegas candidatos, quem nos vê do lado de casa. E sim, a habitação é um problema fulcral no Barreiro. E a nossa solução passa pela construção, passa pela iniciativa privada. Ao contrário do que tem sido falado aqui, que fala-se de habitação municipal, seja lá o tipo que for, seja da renda acessível, seja habitação social, a solução passa por construir mais, e não há habitação de luxo que está a ser construída, porque os barreirenses não a conseguem pagar, é pouca, não conseguem pagar. Como é que a Câmara controla esse tipo de habitação? A construção privada, se é de luxo ou se não é de luxo? Como é que isso pode ser feito pela Câmara? Com a aprovação dos projetos, a Câmara tem que aprovar os projetos de construção, tem que aprovar os outros, e não a habitação de luxo que está a ser construída. E tem que arranjar mecanismos para fomentar que então vai impedir a habitação? Não, ninguém impede nada. Tem que ter um foco na habitação que os barreirenses possam pagar, porque senão o que acontece aos barreirenses é que se vão-se embora do concelho. É o que acontece. Por isso é preciso construir. Portanto, a Câmara só considera que, se for eleito, a Câmara tem que fazer uma seleção dos projetos... Tem que dar primazia aos projetos que sirvam o interesse municipal.
E nesse Se não caso, houver nenhum projeto nesse sentido. há que fomentar, há que ir buscar os investidores, há que arranjar cooperativas, há que fazer algo para fomentar a construção desse tipo de habitação. E onde há espaço. E onde há espaço, ir para Santo António, ir para Palhais, Coina, nesses sítios, para não criar mais pressão nas zonas que já estão com muita população, para a habitação não ficar ainda mais cara. É por aí, é pelo investimento privado na construção de classe média que se resolve o problema da habitação e não pela habitação municipal. Bom, vamos passar a outros temas e a outras propostas. Eu vou passar ali à Jéssica Pereira. Que no vosso programa falam de renovação do parque escolar e reforçar a comunicação com a população. E nesta questão que se liga à educação, para além da falta de docentes e de uma subcarga muito grande de alunos nas escolas do Barreiro, fruto também de muita população estrangeira que foi viver para o Barreiro, há escolas, e essa questão dos docentes é poder central, não é? Que poderá resolver, mas há escolas, eu tenho aqui o exemplo de uma escola que tem alunos de 31 nacionalidades. E a minha pergunta não tem a ver com os alunos, a minha pergunta tem a ver com os pais destes alunos. Porque estes alunos têm aulas de português e vão, de alguma maneira, comunicando. Mas estas famílias provavelmente não sabem como é que funciona o estabelecimento escolar, não sabem, não conseguem comunicar com os professores, os diretores de turma. Esta comunicação com a população também passa por aqui. Como é que se faz esta integração? O Barreiro foi construído com pessoas de muitos lados, desde sempre. Não há, ou seja, se nós nos referimos só às pessoas nascidas no Barreiro, temos uma parte muito pequena da população que são os camarros que são nascidos e criados no Barreiro. O Barreiro recebeu sempre pessoas de várias latitudes. Do país, do próprio país, não é? Exatamente, do norte, do sul e de além fronteiras. Sempre soubemos receber. E as pessoas sempre se adaptaram muito bem, porque o Barreiro é este espaço solidário e fraterno em que as nossas diferenças são uma mais-valia e não um problema. A escola tem um papel fundamental, a escola pública e a Câmara, na continuidade deste bem receber e desta integração que é essencial. Não acho que devemos menorizar o papel que as crianças também têm. Fugindo aqui um bocadinho, vou dar um exemplo que eu acho que foi fundamental na altura em que eu era aluna da escola primária em Coina, que é uma zona mais afastada do centro do concelho. Lembro-me daqueles projetos, mal comparado, mas é para dar aqui um exemplo do papel que as crianças têm. Aqueles projetos, quando começou a fomentar a reciclagem na escola, as crianças foram um nó de mudança, um motor de mudança para os comportamentos dos pais também em casa. O Barreiro precisa muito de outras pessoas que venham para o Barreiro para enriquecer o concelho, para enriquecer esta diversidade, e não entendemos de maneira nenhuma que isso possa ser um problema, até porque nos últimos censos deu essa estagnação, digamos assim, de população. A escola tem este papel fundamental, falou das aulas de português como língua não materna, a Câmara tem este papel fundamental. Mas como é que se ajuda os pais? Não estão na escola? Não estão na escola, mas o Barreiro não é um sítio fechado. Eu relembro também o papel que as associações, as coletividades, os clubes têm na dinamização da sociedade e o papel de motor que a Câmara pode ter como o papel fulcral que pode ter nesta dinamização e trazer os pais, os avós, os tios, não só das crianças migrantes, mas de toda a sociedade para o centro do debate e da construção da cidade. Pegando na questão da educação, não queria deixar de dizer que também é muito importante, sejam crianças nascidas no Barreiro ou fora, que as escolas tenham as melhores condições possíveis para daí propor a renovação do parque escolar. Sim. Significa que o parque escolar está com deficiências? Sim, existem escolas que precisam urgentemente de obras de requalificação. Já pude dar os exemplos de algumas nas entrevistas, mas falo Santo António, Palhais e Coina, e não apenas a requalificação do parque escolar, mas a Câmara também tem aqui um papel muito fundamental. De escolas onde a Câmara pode ter alguma intervenção? Com a transferência de competências já é da primária ao secundário. Portanto, a Câmara aceitou e depois foi transferido para todas as câmaras municipais essas competências ao nível do edificado. E a Câmara tem essa responsabilidade agora, em criar as melhores condições para as nossas crianças poderem crescer, desenvolver-se, brincar. Mas também pode ter aqui um papel muito dinamizador no período a seguir às aulas, de atividades. E essas atividades são fundamentais para o que me estava a perguntar, para integrar
para fazer envolver a comunidade também com as escolas, porque é fundamental. E deixe-me só dizer que a escola é um lugar de futuro na criação do Barreiro e dos outros concelhos e da nossa sociedade como um todo. E pode ser este mote dianteiro para a mudança que queremos trazer para melhor. E achamos que a Câmara também pode ter aqui um papel fundamental. Flávio Oliveira, um bocadinho na sequência do que dizia a Jéssica Pereira, a sua proposta fala por ter uma cidade mais inclusiva e liga-se aqui ao que estávamos a falar. Há dispersão? Não, na verdade eu concordo em praticamente tudo aquilo que a Jéssica pôde dizer. Também não acho que haja dispersão e acho que, aliás, o Barreiro sempre foi uma cidade muito forte no associativismo e na cultura e etc. E é precisamente... Não há problemas de integração? Há problemas de integração, mas o meu ponto era mais que essa integração também pode ser feita e está a ser feita. Temos exemplos de várias associações, como por exemplo a Vida Justa, que já teve sessões no Barreiro precisamente de inclusão destas comunidades e devem continuar a haver este tipo de sessões para que a própria comunidade imigrante estrangeira... está informada sobre essas... A comunicação passa, a informação passa, sabendo que há esses espaços? Bem, pelo menos o feedback que nós temos das associações é positivo, ou seja, isso passa. Claro que, obviamente, o trabalho tem que ser sempre contínuo. Começa pelas associações, também começa pelos professores e pela escola, e mesmo os próprios pais também podem ter este tipo de apoio, juntamente, quer seja com a Câmara, quer seja com as associações, quer seja em atividades, lá está, fora das aulas, em que as crianças podem participar e aprender e integrar-se e perceber como é que a dinâmica funciona na sua escola, com os seus colegas, no Barreiro, etc, etc. Portanto, acho que passa muito por esta vertente. Obviamente também não podemos deixar de falar aqui um bocado do papel do Estado Central, porque o Estado Central também tem muitas das competências de integrar e incluir estas comunidades que chegam e reencaminhá-las e ter este tipo de formações para que precisamente as comunidades, quando chegam ao Barreiro e querem ter uma vida no Barreiro, estejam mais integradas e sintam-se inclusivas e que haja uma maior coesão social e territorial, precisamente entre as diferentes vertentes no Barreiro, para que o Barreiro possa acolher todas as pessoas que estejam interessadas em vir para cá. Frederico Rocha, eu vou deixá-lo para o fim, porque tem aqui uma outra experiência, que é a do poder neste momento, e vou passar aqui já ao Gonçalo Camacho sobre esta questão da integração e do auxílio às pessoas que chegam e que precisam de se integrar do funcionamento do Conselho, das estruturas do Conselho, e por vezes parece que têm alguma dificuldade. Em nível das escolas e da educação? Em nível da escola, da educação. Sim, a escola... e não só, e dos próprios serviços. Sim, a escola e o município, os serviços no município devem dar resposta a essas pessoas que chegam, obviamente, e ajudá-las e encaminhá-las para os sítios certos, para que possam até fazer a matrícula dos filhos e tudo mais. Mas a questão é que a questão da habitação é uma questão que o município, apesar da descentralização, tem pouca influência. O município pode influenciar o seu parque escolar, está bem equipado, está limpo, está funcional. Por isso é que eu falava da questão paralela, que é das pessoas que estão na escola. Eu vou lá chegar. Agora, isso que me fala, e da questão migratória, isso é uma questão nacional. A imigração é esta pressão migratória que nós temos que está a causar isto. O que é que os municípios podem responder? Não podem responder assim tanto, a resposta é do Estado Central. A resposta mesmo a isso é do Estado Central. O município tem que garantir que os serviços e que o parque escolar está bem equipado e funciona. A partir do resto... Não precisa de fazer mais nada. Não, passa. Portanto, se alguém for bater à porta a pedir uma ajuda... Claro que ajuda, claro que ajuda. Porque precisa de uma informação, não deve haver uma estrutura que possa, se calhar, considerando que o Barreiro acolhe muita gente, não será uma pessoa a bater à porta, serão muitas. Não, claro que ajuda, claro que os serviços devem dar resposta, claro que os serviços devem encaminhar, como disseram, para as associações, para quem possa ajudar, para ajudar os filhos a inscreverem-se no desporto escolar, que é uma forma de integrarem, tudo isso. Mas a questão central, isto nunca vai acabar enquanto o problema não for resolvido a nível central. As discussões locais e não centrais. Mas é o que eu lhe estou a dizer, o problema vem de fora, o problema não vem do município. O município não pode minimizar o problema. Okay. É com o parque escolar, é com a fixação dos professores, é com os serviços funcionar exatamente para integrar quem vem, mas é tudo minimizar o problema vem de fora.
José Paulo Rodrigues, o problema vem de fora, pode-se fazer pouco cá dentro, no Barreiro, assim, ou é possível integrar e ajudar estas comunidades? Não tenho nada esta visão. Eu acho que o primeiro elo de ligação entre os cidadãos e o Estado, seja ele a que nível for, é exatamente através das autarquias. São as autarquias o primeiro nível de contacto do cidadão com o Estado. E óbvio que no domínio da educação não há comunidade que se constitua e queira ser coesa e estruturada se não puser a educação nos seus patamares de prioridade. Consequentemente, aqui eu acho que as necessidades de integração que os estrangeiros que nos procuram, os imigrantes que estão connosco, acabam por não ser muito diferentes daqueles que necessitam de apoio dentro do nosso município, quer sejam os mais idosos, quer sejam os jovens que em vários patamares e em várias fases da sua vida também carecem de ser apoiados nos processos de integração. O PSD tem propostas para... Sobre esta matéria, dizer o seguinte: há 3 níveis em que a educação tem que agir. Uma, relacionada com as infraestruturas e possibilitar... Mas, desculpe, só um passinho atrás e dizer o seguinte, que de facto as idiosincrasias que existem relacionados com o processo de imigração, no momento em que se abre o ano escolar, com o processo de imigração e de educação, neste momento é mais fácil até fomentar a integração dos imigrantes connosco através dos mais jovens, que convivem e estão mais próximos da população, dos filhos dos barreirenses que frequentam e que com mais facilidade se integram, seja na escola, sejam nas associações, sejam nos clubes. Mas o apoio tem que ser dado. Ao nível das infraestruturas, de facto, o Barreiro está carenciado e precisa de agir desse ponto de vista. Quer seja, enfim, na dotação das condições objetivas que as escolas permitam funcionar em condições de conforto, de fomentar a aprendizagem, isso é verdade nas salas de aulas. Muitas imóvel, de equipamentos. Exatamente, muitas pessoas queixam-se, quer nas escolas de Santo António, quer nas escolas de Coina, que de facto há zonas onde as crianças não têm condições objetivas de conforto e o PSD acha que tem que agir nesse sentido. Aliás, essa é a responsabilidade do município, tem à sua responsabilidade o tema das instalações. Depois, um segundo domínio relacionado com o pessoal não docente. Aqueles, e eu gostaria de ter a certeza, no momento em que abre o ano escolar, e não tenho nada dessa certeza, que de facto o quadro de escolas esteja em condições de funcionamento com o pessoal não docente, que é capaz de manter a escola a funcionar. E um terceiro domínio que não nos podemos esquecer, que é o dos alunos, o do sucesso, aliás, o propósito para que a escola existe, que os alunos precisam, e este é alguma coisa que também facilita a integração, os alunos precisam de ser apoiados em condições que esbata às vezes as diferenças socioeconómicas que os alunos têm e que isso não seja uma carga que mancha e que afeta o processo de aprendizagem. Não só através de projetos de favorecimento do sucesso escolar, mas também de combate ao abandono escolar, que também continua a ser um problema na nossa cidade. Frederico Rosa, chegamos aqui finalmente para falar desta questão da escola. Já falamos da renovação do parque escolar, que parece que é comum, não é? E a questão da integração das comunidades estrangeiras que são relevantes no concelho de Barreiro. E outras mais, que o problema da educação, e no Barreiro, já agora um parênteses, a autarquia tem sim um papel fundamental na educação. Quer dizer, eu quase que fico de boca aberta a pensar que a autarquia o que faz é receber as coisas e chutar para o governo, quer dizer, senão não éramos um guichê. E não é isso que estamos a discutir. A autarquia tem um papel central na educação. Desde logo nas infraestruturas. Nós temos em marcha um plano de renovação do parque escolar, mas não é um plano de papel, é um plano em obras. A Escola de Santo António, por exemplo, que já aqui foi referida, foi a única escola do distrito de Setúbal que foi aprovada uma reabilitação com candidatura feita a tempo e horas. São 8 milhões de euros que estão em andamento. Escola Alfredo da Silva, Augusto Cabrita, Telha Velha, Quinta Nova da Telha, peço desculpa, tudo com projeto de execução, com mais de 1 milhão de euros de investimento à espera de assinar contrato para entrar em reabilitação, Escola 3 já feita, Escola 6 em obras, tantas outras. E isso é importante, porquê? Porque não basta dizer que se quer, é importante dizer como é que se faz. E este é o plano que está em marcha, com capacidade de investimento, com ação, aliás, de resto, onde no distrito de Setúbal, e não só na área metropolitana, somos um exemplo desta renovação. Depois, uma área que é fundamental,
que tem a ver com as auxiliares de educação, porque é a responsabilidade do município. Já vou aos professores e como é que se interliga com a habitação. Criando condições para, obviamente, ou incentivos para que eles possam mas auxiliares de educação. O município do Barreiro é o município que vive, há uma coisa que se chama o rácio, que é aquilo que o Governo define de auxiliares de educação para as escolas. O Governo do PSD cortou este rácio no momento, como disseste bem, que estávamos a receber cada vez mais alunos. Quem é que suporta a diferença? É o município, é uma aposta do município. Continuámos a fazer antes, mesmo quando o rácio estava mais elevado, o governo, o anterior governo, no ano passado, baixou-nos o rácio, cortou-nos, silêncio absoluto de quem agora diz que quer ter muitas auxiliares de educação, e quem faz investimento, porque se é uma aposta, e sim o auxiliar de educação tem uma ação de proximidade com as crianças, principalmente com as crianças que se sentem deslocadas e isoladas, e ainda não estão inseridas na comunidade escolar, e esta sim é uma grande aposta do município, muito acima do rácio que é exigido. Como é que podemos também ainda mais, não é só nas comunidades migrantes, porque é muito redutor dizer que o problema da educação passa-se nestes dois níveis. Mas, por exemplo, o Barreiro tem um projeto inovador e muito reconhecido de combate ao insucesso escolar, exatamente aquilo que falámos aqui assim, com psicólogos, com profissionais da ação social, envolvendo os professores, envolvendo muitas vezes, a Jéssica falou e bem, o associativismo, o Flávio também referiu isto, o associativismo no desporto, na cultura, porque são fatores de integração. Até porque há uma tradição no Barreiro muito grande, nessas áreas. Mas, a primeira pergunta que fizeste sobre este tema falava sobre os adultos. E por isso o município tem um dos investimentos maiores, que muitas vezes passa despercebido, que é o seu Centro Qualifica Municipal, que faz com professores passa e com... despercebido significa que não é... Não, tem muita gente, mas não falamos aqui. Tem muita gente. Mas as pessoas têm não conhecimento dessa possibilidade? Sim, não só na requalificação de adultos, vou dar o exemplo, muitas vezes adultos que querem terminar o seu processo e ter o 12º ano, porque sabem que isso é um fator decisivo para ter acesso a outras oportunidades de trabalho, o podem fazer, mas também para fomentar formações como língua portuguesa de língua não materna. E isso é um processo de integração. Porquê? Porque muitas vezes isto é tido dentro da comunidade escolar. Deixa-me só, porque há aqui dois temas que eu acho que também são importantes e que interligamos com... que entretanto o nosso tempo vai correndo. Eu sei que vai correndo. A falar dos professores. Vou falar da habitação. Sim, os professores são colocados pelo Ministério da Educação. Mas o facto do município ter um contingente de habitação pública ao seu serviço possibilita para profissionais, professores, mas também podemos falar de médicos, enfermeiros, polícias, o que seja. É suficiente? É suficiente. O que é ter o município ter? O município tem que ter. O município tem que ter. Porquê? Porque um professor que é deslocado... É um projeto, é um plano... Um professor que é deslocado, grande parte do seu ordenado é para alugar uma casa. Isto é válido para outras categorias profissionais. Por isso, também aqui, porque as respostas não se dão em silos, elas interligam-se numa estratégia global de cidade, também aqui a habitação na parte escolar é fundamental. E sim, e concordo com o que o Zé Paulo Rodrigues disse, a escola é um fator decisivo de acolhimento de todos, não é só dos migrantes, mas também dos que vêm da margem norte. Porque o Barreiro recebe muita gente da margem norte, que tem que, através da escola, conhecer também o que é o Barreiro. Na sua componente de saber receber, a Jéssica falou bem que o Barreiro sempre recebeu gente de todo lado, mas também na sua componente daquilo que é o Barreiro. E a escola tem um papel absolutamente central nesta matéria. Bom, deste tema encontramos aqui vários pontos de contacto entre todos os candidatos, quase todos. E eu agora vou passar para um que não sei se vai trazer alguma divergência, e que é a segurança. O Gonçalo Camacho, do Chega, propõe no seu programa a criação da Polícia Municipal de Proximidade e instalações de câmara de videovigilância em zonas críticas. O que eu pergunto é que zonas críticas são estas e porquê é que acha que é importante tomar este tipo de medidas. Eu vou só sublinhar aqui uma questão, que o Barreiro é o quarto no índice de criminalidade do distrito de Setúbal. Aliás, o Barreiro é o quarto em muitas coisas, é o quarto em número de habitantes, é o quarto em território, mas é o quarto a nível de criminalidade e que a indicação do relatório anual de segurança interna dá a indicação que está a descer. De qualquer maneira, pergunto-lhe que zonas são estas e que necessidade é esta? Bom, relativamente à videovigilância, a instalação da mesma é
ou a videovigilância em si é uma coisa que já está presente no nosso dia-a-dia. Quando nós vamos a algum sítio, algum espaço, um centro comercial, seja o que for, já existe a videovigilância. Por isso não altera em nada a vida da população desbarreirense. E depois, a colocação das câmaras... Mas o objetivo é que altere. Não, o objetivo da de forma positiva, que seja um dissuador do crime, que seja uma forma de se acontecer, porventura, o crime naquela zona, seja possível identificar quem o cometeu. É nas zonas públicas, nas zonas de passagem, nas zonas em que as forças de segurança já identificaram como zonas críticas, é nesse tipo de zonas que nós queremos... Quais são? Por exemplo, zonas ao pé do Parque Catarina Eufémia, que é um parque escuro. Que zonas assim de passagem, onde passa a população, onde há movimento, que nós queremos instalar as câmaras de videovigilância, nessas zonas assim. E a Polícia Municipal? Polícia Municipal, o objetivo da Polícia Municipal é trazer a polícia mais próxima ao barreirense. Ou seja, o barreirense deixa de ter aquela sensação que o barreiro é inseguro, sente que tem polícia, que tem alguém que está a tomar conta das ruas, que está ao pé dele. É o objetivo de libertar a PSP e a GNR para a sua função nobre. Porque a Polícia Municipal poderá, quanto muito, ter um papel dissuasor. Não sim, mas interventivo como a PSP. Mas a Polícia Municipal tem programas de patrulhamento de proximidade da mesma, tem programas de escola segura, fiscaliza as posturas municipais, trata do estacionamento, tudo isto que subcarrega a PSP e a GNR e liberta a PSP e a GNR para o combate ao crime e para as funções nobres e bastante úteis que eles têm sobre a alçada deles e que só eles é que podem fazer. O objetivo da Polícia Municipal é este, é trazer um cenário de segurança ao barreiro. E esse cenário de segurança passa pelo reforço do policiamento ou pela melhoria das condições de vida das pessoas? Passa por tudo isso, nomeadamente, como temos falado aqui, pela habitação, é um ponto muito forte, pela saúde, pela educação, como já falámos, e também pelo policiamento. Também. Vou passar aqui ao José Paulo Rodrigues, não sei se partilha desta opinião, que é preciso reforçar a segurança por parte do poder autárquico. Muito bem. Do ponto de vista da segurança, este é um tema que a nossa coligação, nomeadamente o Partido Social Democrata, fala há mais de uma dezena de anos no Barreiro. É a nossa bandeira, é o nosso esforço, é o nosso sinal que nós queremos dar para trazer liberdade aos cidadãos do Barreiro. E, pese embora o facto de haver alguns indicadores que melhoram os indicadores de segurança, ainda estamos longe de poder dizer que vivemos numa situação de tranquilidade e que podemos descurar esse aspecto. Esse aspecto nem sequer, do meu ponto de vista, é um aspecto político, porque outras câmaras do Partido Socialista têm, em verdade, que têm sinais de insegurança consubstanciados nos números do RASI inferiores aos nossos, abordaram já este assunto, quer do ponto de vista da Polícia Municipal, quer do ponto de vista da videoproteção. Portanto, nesta matéria, o que a coligação PSD-CDS preconiza sobre isto é o seguinte: a existência de uma Polícia Municipal de proximidade tem sido o nosso cavalo de batalha. E uma Polícia Municipal de proximidade, sobretudo, põe-nos no contacto direto do polícia de giro, aquilo que eram tradicionalmente os polícias de giro, com a população, o que conhece os comércios locais, que sabem onde estão os cidadãos com que interagem com facilidade. Um polícia de giro, ao fim de meia dúzia de meses, de ter uma zona de contacto de um bairro, de uma zona delimitada, toda a gente os conhece e eles conhecem toda a gente. E, sobretudo, não vão intervir como a PSP, mas sinalizam casos de violência doméstica, tantas vezes que os vizinhos conhecem, sabem, mas que por uma questão ou outra não se denuncia. E eles têm a oportunidade de sinalizar, estabelecer relação com as autoridades, com instituições de apoio social que também podem ser sinalizados por eles e trazer um nível de segurança, de conforto, de sensação de liberdade às pessoas. Obviamente que isto tem que ser complementado com videoproteção, não como alguma coisa que nos vigia, mas como alguma coisa que nos protege. E existem áreas no Barreiro que estão, por demais, assinaladas como pontos quentes, onde isso deve existir. Por exemplo? Sobretudo nas zonas urbanas, obviamente, e se fizermos um mapa da criminalidade existente, há ali algumas zonas... Quais são as zonas que aponta? Na zona central do Barreiro é onde isso mais se verifica. Não propomos, de um momento para o outro, enfim, inundar o Barreiro de câmaras de videovigilância,
vigilância, mas é fundamental começar a dar uma presença para trazer às pessoas tranquilidade. Portanto, os aspectos relacionados com a existência de uma polícia de proximidade em contacto com os cidadãos, que conheça a sua realidade, que se aperceba das circunstâncias, é fundamental para sinalizar e antecipar qualquer conflito, quer seja no domínio da violência doméstica, quer seja no domínio da conflitualidade, que pode antecipar problemas. Já temos visto coisas que depois, a posteriori, vieram a ser denunciadas como crimes que se realizaram, que tomaram lugar no Barreiro e que toda a gente na vizinhança conhecia e pelos vistos, ninguém atuou. Ora, numa circunstância destas era impossível acontecer sem estar devidamente sinalizado. Acredito que sim e tenho a certeza que sim. Jéssica Pereira, partilha desta ideia de que é preciso reforçar o policiamento, a segurança, a videovigilância? Eu acho que os maiores sentimentos e a percepção de insegurança da população do Barreiro parte de outros fatores. O salário não chegar ao final do mês, as rendas poder ser aumentada no mês seguinte e a família já não poder comportar. Mas isso não vai acontecer de um momento para o outro. De repente as pessoas não vão receber um aumento salarial. Mas são fatores que eu diria que são de insegurança e que os barreirenses, e à parte outras populações, a população de Portugal sente todos os dias, todos os meses, e que sentem que isso sim é um assalto à sua tranquilidade. Não desvalorizamos, e nunca temos desvalorizado as questões da criminalidade e da segurança. Aliás, a CDU tem um património muito grande na defesa da melhoria das condições de trabalho da PSP, da GNR, de mais proteção civil, dos bombeiros, e entendemos que passa pela valorização destes trabalhadores. Não passa. A videovigilância não substitui. Mas a valorização dos trabalhadores não é feita pelo poder autárquico, não é? Certo. É feita pelas empresas. Certo. Pelas empresas, pelo Estado. Sim, também. Certo, mas só conseguimos mais efetivo policial se as carreiras forem atrativas. Aqui é conjunto nos vários temas que já temos aqui falando. Ou seja, aquilo que eu pergunto é, eu compreendo o que está a dizer, em termos de melhoria das condições de vida, mas essas questões não resolvem no momento atual. Eu ia chegar lá. Nós já tivemos no Barreiro 3 quadras da PSP a funcionar em simultâneo. Uma no Lavradio, uma no Barreiro e outra na Quinta da Lomba. E o posto territorial da GNR em Santo António. Agora todos podemos dizer que é preciso mais policiamento de proximidade, mas a criação de super esquadras no século passado tirou este efetivo policial às ruas. E este teve um pai, os governos do PSD e depois o PS no governo também não deu seguimento ao investimento que é necessário nas forças de segurança. Ou seja, todos nós agora dizemos que é preciso policiamento de proximidade, que é preciso polícias na rua a patrulhar. Isso já existiu. O que nós estamos a viver agora é o resultado do desinvestimento. O que o José Paulo dizia do polícia andar na rua a conhecer os comerciantes. Isso já existiu. Ou seja, se nós no Barreiro já tivemos 3 quadras da PSP... Mas pode voltar a existir do ponto de vista? Sim, mas para isso precisamos de valorizar as carreiras. Temos que atuar no início. Mas não pela introdução da Polícia Municipal, pelo reforço da PSP? A Polícia Municipal tem uma função administrativa. Não é verdade. A investigação criminal é feita pelas forças de segurança, PSP e GNR. Ou seja, vamos criar 300... Mas anteriormente era a PSP que fazia essas patrulhas pela rua. Exato. Ou seja, não vai... Nós temos é que investir no efetivo policial para que volte a ter este contacto de proximidade com a população. Que sim, o comerciante conheça aquele polícia e possa dizer aqui passou-se alguma coisa que não está de acordo com o que costuma estar. Mas para isso é preciso valorizar as forças de segurança para que a carreira seja atrativa e para que consigamos ter no Barreiro as forças valorizadas e o patrulhamento de rua. Quer dizer, nós hoje falamos que não há patrulhamento de rua. Fazer pressão no poder central. Claro, não há patrulhamento de rua. Deixe-me só dizer, claro que não, quer dizer, temos uma esquadra aberta no Barreiro Velho, e estão tão assoberbados de trabalho que não é impossível haver patrulhamento a pé. Defendo o reforço do patrulhamento e do reforço do uso, mas do ponto de vista... Tem que haver uma intervenção de prevenção e não só reativa. Sim, e tem que ser um investimento, não vai ser a Câmara a criar 300, ou seja, não é cada Câmara que vai criar uma polícia municipal, daqui a nada temos um xerife em cada presidência de Câmara. Vamos ver. Flávio Oliveira, é preciso reforçar a segurança, a vigilância no Barreiro? Eu, como fui académico, se calhar queria voltar aqui um bocadinho às bases, porque já percebi que o tema da segurança é um dos temas mais quentes do momento, portanto, videovigilância. Em primeiro lugar,
há muita gente que se calhar não tem essa noção, mas a videovigilância a ser implementada requer muitos recursos e requer um investimento avultado, estamos a falar de vários milhares de euros. Uma central que controla as câmaras. Pronto, é preciso uma central, é preciso contratar pessoas para vigiar, é preciso ter servidores para guardar os vídeos, etc. Portanto, a ser feito esse investimento, é preciso saber se vale a pena fazer investimento. O que os estudos têm mostrado por muitas outras cidades, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos da América, é que muitas vezes esse investimento não compensa, porque o que acaba por acontecer, e isto depende muito da localidade, mas o que muitas vezes acaba por acontecer é, nos sítios onde se instala a videovigilância, muitas vezes o crime simplesmente passa para outras situações. Portanto, discorda dessa opção? Eu não sei, ou seja, eu sou contra a videovigilância de uma maneira geral no município. Eu gostava, honestamente, de ver, vamos dizer, relatórios, estudos que digam que se colocarmos, por exemplo, videovigilância na zona do Barreiro Velho, que é um hotspot, onde as pessoas muitas vezes vêm a tal sensação de insegurança, se colocarmos aí a videovigilância, o crime vai ser reduzido. Então, está disposto a fazer esse tipo de investigação se for eleito? Eu gostava de, pelo menos, ter essa análise, ou seja, não estamos aqui a falar de videovigilância e queremos instalar a videovigilância, mas isso vai ajudar a efetivamente combater as questões de criminalidade. Eu tenho dúvidas, porque eu não conheço esses estudos. E então como é que acha que isso pode ser feito? Do vosso ponto de vista, como é que acha que isso pode ser feito? Uma medida eficaz. Depois temos a questão da Polícia Municipal, se calhar antes de ir à Polícia Municipal. Onde é que eu acho que, se queremos verdadeiramente reduzir as questões da criminalidade e aumentar a segurança, onde efetivamente é na prevenção. E isto sim já está dado em vários estudos que funciona. Não se calhar de uma maneira direta, mas pelo menos de uma maneira indireta a prevenção funcissa. Aquilo que a Jéssica estava a dizer... Como é que se faz isso na prática, essa prevenção? Como é que propõe-se fazer? Uma coisa que eu concordo que a Jéssica e o José disseram é a questão da polícia de proximidade. Onde eu discordo é que é preciso haver uma polícia municipal. Eu acho que as competências não devem ser separadas nesse aspecto, devem estar todas centralizadas na polícia e na GNR. Ora, o que nós precisamos é de ter não só mais investimento, mas também dar à polícia mais meios para fazer esse policiamento de proximidade. Lá está, mas não a Câmara, não está a falar da Câmara, está a falar do Poder Central. Estou a falar não só do Poder Central, mas a Câmara aqui também pode ter um papel. Por exemplo, a Câmara do Barreiro construiu há poucos anos a esquadra no Barreiro Velho, que, por exemplo, há coisa de meses atrás, se não me engano, houve uma situação de reféns que foram feitos em casa e a atuação rápida da polícia que estava nessa esquadra conseguiu ajudar a resolver a situação para bem de toda a gente. É esse tipo de coisas que a Câmara pode fazer. Pode também estabelecer protocolos com a polícia para perceber em que zonas é que a polícia pode ter mais prevenção, ver zonas mais problemáticas, seja de violência doméstica, seja de questões de abandono escolar, etc. Perceber onde é que a polícia pode atuar e estar mais próxima. Lá está o policiamento antigo em que as pessoas antes conheciam o polícia que andava na rua, conhecia os nomes de toda a gente, conhecia onde é que estavam os casos mais problemáticos. Faz falta trazer isso também mais para o município. Isso sim é que aumenta efetivamente a segurança e antes ainda de estarmos a falar de mais polícia municipal ou de videovigilância. O reforço dessa ponte entre a Câmara e as forças de segurança. Passo aqui ao Frederico Rosa, que tem uma visão sobre como é que a situação está e o que é que a Câmara tem feito até agora e o que é que se propõe fazer relativamente a estas questões da segurança. É preciso polícia municipal, é preciso câmaras de videovigilância em determinadas zonas do concelho? Não é por acaso que a criminalidade no Barreiro, apesar da população estar a aumentar, está a descer a nível de ocorrências, não é por acaso. Isso parece que é uma coisa que passa despercebido, que ninguém quer falar, mas não é por acaso. E que fica aqui evidente, quer dizer, a gente fala de polícia municipal sem saber, o Flávio abordou qual é o investimento, que tipologia, aliás, eu acho que nem... já fizeram esse tipo de acho trabalho? que há pessoas que nem sabem para que é que serve, aliás, não têm acompanhado aquilo que se tem passado na Câmara Municipal de Lisboa e com os parceiros negativos à atuação daquilo que é da Polícia Municipal. É muito importante fazer, eu diria, dois fatores. Desde logo,
o investimento que a Câmara pode fazer, fez na esquadra da PSP, como o Flávio aqui reconheceu, criando ali uma nova centralidade numa zona que estava identificada como problemática, que se cruza com o investimento que a autarquia está a fazer já lançado de reabilitação de toda a zona do Barreiro Velho, trazendo vida e dinâmica ao espaço. Isso é muito importante. Também queremos fazê-lo, por exemplo, com o quartel da GNR em Santo António, que não tem condições e que a Câmara já sinalizou que está na disposição de fazer um novo quartel para poder acolher mais profissionais. Aliás, a criminalidade não decresceu só no último ano. Já este ano, já como dito em Conselho Municipal de Segurança, está a decrescer na ordem dos 5% em relação ao ano passado. É muito importante esta ação. Segunda questão, videovigilância. Sim, eu acho que pode ser uma solução. Aliás, sou subscritor, em sede da área metropolitana de Lisboa, de haver um programa intermunicipal de videovigilância. Porquê? Desde logo por causa dos custos. Os custos não têm a ver com o operador, porque não é sequer a Câmara que vê as imagens. As imagens são manipuladas no centro distrital da PSP, no caso da polícia. Nem sequer é localmente. Mas tem que ter uma infraestrutura própria. E em vez dos conselhos da área metropolitana estarem a fazer a sua infraestrutura, é exemplo do que se fez, por exemplo, no passe e nos autocarros, pode-se criar um investimento global que vai baixar muito o custo de investimento. Porquê? Porque hoje em dia reformam-se mais polícias do que aqueles que entram na academia. Por isso dizermos que queremos ter mais polícias na rua, nessa intenção. Tem estado empenhadíssimo, por isso é que eu apresentei em Conselho Municipal, e posso dizer, aliás, não é, as coisas estão em atenção públicas, que teve acolhimento de grande parte dos presidentes de Câmara. E isto é fundamental porque não há fronteiras administrativas. O Barreiro liga-se com a Moita. De uma rua é Barreiro, de outra rua é Moita. Tem que haver uma continuidade territorial. Isto é válido para toda a área metropolitana. E isso é uma ação muito concreta que tem que se fazer. Depois há outra questão que também é muito importante, que tem a ver com o deixar de ter zonas que não têm vivência. Grande parte desta diminuição de criminalidade tem a ver também com este renascimento e ressurgimento do Barreiro, como é óbvio. Num ponto escuro e que como é óbvio. E que tenham vivências. Depois há outra questão que eu deixei propositadamente para o fim, que é muito importante, que tem a ver com a violência doméstica. A violência doméstica, que é crime público, ou seja, aquela questão que as pessoas sabem e não disseram nada, é muito importante saber que a violência doméstica, e muito bem, é um crime público. É dos crimes que mais sobram. É dos crimes que mais sobram. E qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes, quando uma mulher ou alguém contacta a denunciar o crime público, tu não tens capacidade de tirar a pessoa do contexto de agressão. Bem, no Barreiro já tens. Porque não só temos já um gabinete específico, multidisciplinar, com outro tipo de associações e entidades públicas a trabalhar nesta área, como já adquirimos a Casa Armando Gomes, que vai exatamente dar residência para que possas retirar imediatamente do contexto de agressão. Porque, como disseste bem, muitas vezes olhamos aos números e aquilo que mais cresce é a violência doméstica. Porque as pessoas estão mais sensibilizadas, ainda bem, para denunciar, mas é preciso tirar depois a pessoa do ambiente de agressão. E isto não pode ficar menorizado nem secundarizado numa conversa sobre a criminalidade. Por isso, nós temos que combater os números e os factos, também temos que combater as percepções, é um facto, porque toda a gente falamos dela, mas apoiar as pessoas. Mas fazê-lo com medidas concretas. É por isso que estivemos aqui a falar e isso é fundamental, durante como é óbvio. Estes minutos sobre medidas concretas para o Barreiro, medidas que interessam à população do Barreiro, que no próximo dia 12 de outubro votam nas eleições autárquicas para decidir o futuro dos próximos 4 anos. Muito obrigada, até breve.